Olá, muito boa tarde. Hoje estamos aqui com a jornalista Aline Reis, premiada repórter do Plural e atual presidente eleita do Sindijor, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui do Paraná. E com ela iremos debater um pouco, falar do contexto político e econômico dentro da profissão do jornalista. Obrigada pela sua disposição, Aline. Eu que agradeço o convite. Imagina, a gente vai começar a entrevista sabendo um pouco sobre quem você é, qual área do jornalismo você trabalha. Fica à vontade aí. Eu sou repórter, atualmente trabalho no Jornal Plural, cubro vizinhança, né, que seria cidades, né, coisas que acontecem aqui na nossa capital, e eventualmente política mais localmente, né, especificamente focada na Câmara de Vereadores, porque a gente tem essa premissa de fazer jornalismo local no Plural, né. Sou jornalista profissional desde 2012, faz tempinho já. Antes disso eu já trabalhava como jornalista, né, antes de entrar na faculdade eu já trabalhava como jornalista e já além de redação, já passei por assessorias de imprensa, já trabalhei com marketing, com publicidade, enfim, né? Eu gosto de comunicação. Então, para começar, né, o jornalismo político é algo que, assim, é difícil não consumir, né? Uma coisa que vigora no nosso dia a dia. E para isso, quais dificuldades você vê no jornalismo político local, né? Agora teve a questão das eleições para a prefeitura aqui de Curitiba, né? Na qual o Plural foi um dos jornais que passaram por alguns bloqueios da justiça, né? Por conta do candidato agora eleito, Eduardo Pimentel. Conta um pouquinho pra gente sobre essa situação. Cobrir política é sempre um desafio para os jornalistas, né? Mas eu acho que também, como você disse, é inerente à nossa profissão e é o nosso dever, né? O nosso compromisso de jornalista, de repórter, é sempre com o público. E se as decisões de poder são tomadas na esfera política, nós precisamos estar lá, né? E, ao mesmo tempo, é a nossa missão de repórter colocar aquele conteúdo no ar, né? A gente tem um cuidado de fazer uma checagem muito minuciosa no Plural e, como eu digo para os meus alunos às vezes, né, você tem que fazer essa checagem e olhar para o seu próprio jurídico de onde você trabalha, né? Olha, veja isso aqui, será que está adequado? Para se proteger, né? Para proteger não só o jornal, mas o jornalista no exercício de sua função. Mas eu acho que isso também são instrumentos de controle, assim, né? De tentar cercear o nosso papel de jornalista. O que não cabe para um jornal como o Plural, que é um jornal independente, por exemplo, né? A gente não tem amarra, não é amigo do governador, não é amigo do prefeito, né? O nosso papel ali é fazer jornalismo. Então, às vezes desagrada, né? Aliás, na maioria das vezes desagrada, né? Ninguém fala, olha que maravilhoso, parabéns aí, Plural, né? Nenhum político fala, olha, parabéns. Não, geralmente é criticando o que a gente está fazendo. Aline, uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Você, quando começou na faculdade, né? Começou aí a querer ingressar no jornalismo. Você sempre levou assim nesse lado político ou demorou para você de fato querer participar do jornalismo político? Você tinha outras opções antes? Eu acho que foi meio que natural, assim. Quando eu comecei a faculdade, eu já trabalhava 2 anos como repórter, né? Já era repórter antes de entrar na graduação. E como eu trabalhava num jornal que era muito pequeno, acaba que o jornalista tem que fazer tudo, né? Tem o esporte, vai lá cobrir o esporte. Tem a política, vai cobrir a política. Tem a gastronomia, a cultura, enfim, né? Você acaba... Isso é bem enriquecedor, né? Para quem está em começo de carreira também, para você ter uma visão mais multifacetada. No final das contas, eu acabei caindo para o lado de política e direitos humanos ali, porque são coisas que eu gosto, né? Eu já trabalhei fora da redação, já trabalhei na Câmara dos Deputados, em Brasília, já trabalhei na Prefeitura como secretária de comunicação, né? Não na Prefeitura de Curitiba, mas na Prefeitura do Interior como secretária de comunicação. Então, a política é um negócio que me agrada, que eu gosto de estar perto ali.
A única coisa que eu não queria cobrir era esporte, porque eu gosto de esporte, eu não queria fazer isso no meu trabalho. O esporte é um momento de lazer, então eu não queria trabalhar fazendo esporte. E aí isso eu já tinha bem claro, eu não vou fazer isso aqui não. Justíssimo, eu não faria esporte também, eu acho uma loucura. Agora partindo para uma parte mais técnica, assim, como o cenário econômico e a atual polarização política no Brasil, que né, vem sendo crescente, sempre existiu, mas vem sendo crescente, eles afetam o jornalismo independente? Eu acho que o cenário econômico depende do cenário político, né? Tudo depende do cenário político. Vamos pensar no plural. O plural não tem um carro da redação. Não existe um carro, a gente usa Uber. E isso, em algumas situações, pode causar um problema na nossa reportagem, porque se eu tiver que fazer uma reportagem lá em 4 barras, quanto isso vai custar? Vai ter Uber para eu voltar? Enfim, tem toda uma questão de logística. Se você fala numa mídia tradicional, não, cara, vai lá, pega o carro, dá a redação, vai, volta, tá tudo bem. Então, o papel do jornalismo, não só do jornalismo independente, então o papel do jornalismo nesse sentido, jornalismo profissional, diplomado, de qualidade, é essencial para que as pessoas consigam observar os fatos, ouvir os fatos, entender os fatos, fazer a sua própria leitura e a partir daí tirar as suas próprias conclusões, né? Porque uma outra coisa muito importante é que a gente não pode querer que o leitor, que a audiência, concorde conosco, né? Siga a nossa linha. O que acontece na mídia independente é que a mídia independente é um pouco, eu ia falar um pouco mais posicionado, não, é muito posicionado. Se você entra na mídia ninja, você sabe para onde está caminhando a mídia ninja. Esse aqui a gente é a favor disso, 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 disso. Se você entra lá no Alma Preta, você sabe que é um veículo antirracista, tal. No Catarinas, um veículo feminista, tal. Né? No plural, nós somos posicionados no campo progressista, né? A gente nunca vai ficar batendo palma para a gente de direita, extrema-direita. Então, depende, essa mídia independente, ela é um pouco mais posicionada e eu acho que é um pouco mais honesta com as pessoas. Mas, de novo, né? A mídia tradicional é importante porque ela subsidia excelentes trabalhos jornalísticos, né? E aí isso depende do repórter também, né? Individualmente das pessoas que estão fazendo jornalismo se posicionarem ou sugerirem uma pauta ou outra. Mas o papel do jornalismo nesse cenário de extrema-direita, de avanço da extrema-direita, é essencial para a manutenção da democracia. Desde 2009 não é mais obrigatório você ter o diploma para ser jornalista, né? Para atuar na área. Você, né, como atual presidente eleita do Sindijor, como você acha que não só o Sindijor, mas os outros sindicatos podem lutar para os deveres dos jornalistas, né, serem ouvidos, melhorar a questão profissional deles e como auxiliar a questão econômica, né? Por exemplo, os jornais independentes sofrem muito com essa questão, né? Então, como isso pode servir? Todas as entidades sindicais ligadas aos jornalistas no Brasil, desde 2009, fazem essa luta, trazem essa pauta do retorno da obrigatoriedade do diploma de jornalismo para exercer a função do jornalismo. Desde 2009 até agora, eu entrei na faculdade em 2009, né? Em 2009 caiu o diploma. Desde 2009 até agora, é notável ver o avanço de conteúdo de cunho muito duvidoso ou de desinformação, sobretudo nas redes sociais. Isso acontece sobretudo porque há pessoas que não estudaram comunicação, que não sabem qual é o nosso papel de comunicador, a função social do jornalismo, dizendo que são jornalistas, né? E tá cheio de gente, né? A pessoa abre um canal no YouTube e acha que é jornalista, né? Acha que é jornalista. Então, não só o Sindijor, mas como todos os outros sindicatos do Brasil ligados ao jornalismo, são defensores irrestritos da manutenção da volta da obrigatoriedade do diploma. Uma outra coisa que está sendo feita nesse sentido é uma articulação nacional também, já lá desde 2009, com a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, que também tem essa pauta e todo ano, né, leva lá para Brasília com deputados e etc. Nós temos uma dificuldade
porque isso é uma pauta que precisa ir ao STF, né? O Gilmar Mendes fez essa decisão monocrática e eu sempre brinco assim, né, que a premissa que ele deu de garantir a liberdade de expressão, né, sem precisar ter o diploma de jornalismo, poderia ser usada, por exemplo, para o direito, né? Ele que é do direito. Qual é a necessidade de você ter uma graduação de direito? Nenhuma. Você precisa apenas conhecer a Constituição, conhecer as leis, e você mesmo pode se defender. Pode atuar, mas aí não dá, né? Aí o judiciário, né? Aí não pode. Aí tem que ter o diploma, tem que ter a OAB, tem que ter não sei o quê. Então, a nossa articulação em esfera nacional dos jornalistas, dos sindicatos e dos jornalistas mesmo, da categoria, né? Profissionalmente falando, é para a defesa irrestrita e a obrigatoriedade do diploma de jornalista, porque é perceptível, né? Eu já dei várias entrevistas, embora não seja um lugar muito confortável, eu prefiro fazer a entrevista, mas eu já dei várias entrevistas e é perceptível a diferença na qualidade quando são pessoas como vocês, que estão estudando jornalismo, daqui a pouco serão jornalistas diplomados, e quando são pessoas que não têm formação no jornalismo. Então, isso impacta diretamente na qualidade da informação que o público recebe, né? E na qualidade da informação, da checagem também, né? Porque o que eu vejo muito, uma coisa que me incomoda demais, por exemplo, são youtubers, né? Que eles passam as notícias que não foram eles que apuraram. O cara pega o jornal, lê o jornal, faz um comentário ali em cima de uma reportagem que não foi ele que apurou, não fala o nome do jornalista que fez a reportagem, não cita sequer o veículo, fica passando ali, né, a matéria e vai comentando. Isso não é produção de conteúdo, isso é plágio, é roubar o conteúdo que foi feito por jornalistas profissionais para monetizar. Então é um problema muito sério e o sindicato, não só o Sindijor, né, como eu disse, os sindicatos estão articulados para retomar a discussão. É possível que em 2025 nós enviemos representantes a Brasília, né, alguém da nossa chapa vá até Brasília, também para fazer essa articulação nacional. Nesse fim de semana haverá um encontro nacional de mulheres jornalistas no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Eu estarei lá e essa será uma pauta que nós vamos cobrar, né? Vamos novamente cobrar. Porque isso impacta também na questão, se pergunta na questão salarial, é isso, né? Se o piso salarial aqui no Paraná é de 4.200 e pouquinho, que acaba virando teto, né? Ninguém paga muito mais que isso. É um piso, mas vira um teto. É 4.200 e pouquinho, é porque existe uma articulação do sindicato e porque existia uma exigência de uma formação mínima. Você tem que ser graduado em jornalismo. Quando essa exigência cai e você não precisa contratar alguém que tenha graduação, à medida que você tem menos qualificação, você tem menos salário. Então, nós temos jornalistas diplomados, graduados, ganhando menos de R$ 4.200 por mês, que não pode, e trabalhando mais de 5 horas por dia, o que também não pode. Aqui no Paraná existe uma lei. Isso é flexibilizado porque daí vai lá o veículo de comunicação e contrata alguém que não é formado em nada ou que é formado em outras profissões que trabalha por 2.000, por 1.000 e pouco. Isso é um problema seríssimo para a nossa categoria, né? Por isso que é importante que a própria categoria reforce a importância de você, a importância não, a necessidade, a obrigatoriedade de você ter um diploma. Não, isso é uma questão muito revoltante, né? Porque a gente estuda para isso e aí a gente acaba perdendo nosso espaço no mercado de trabalho por pessoas que não têm essa profissionalização. E isso acaba com o jornalista em si, né? Que a gente está lutando cada vez mais para o jornalismo ser reconhecido, que é um papel tão importante para a sociedade. E essas questões meio que polarizam na visão das pessoas e acham que o jornalismo é fácil, né? Porque qualquer youtuber, né? Uma pessoa sem o fundamento básico ali da profissão acaba tomando esse papel. Então, Aline, muito obrigada por você ter se disponibilizado para conversar conosco. Foi uma conversa assim, muito importante que conseguiu abranger olhares sobre a questão do diploma, sobre a questão econômica e política na qual o jornalista, principalmente você,
conseguem fazer esse feito assim para a sociedade, algo que é de extrema relevância. Então, muito obrigada. Foi de muito aprendizado, tenho certeza. E essa entrevista foi produzida por Annelise Mariano, Arthur Froes, Camila Lara, Davi, que eu não vou saber falar seu nome, menino. Meu Deus, que loucura. Cortei todo o negócio. Como que fala teu nome? Davi. Como é que é? Guiarzi. Yarzi. Yarzi. Guiarzi. Tá bom. Então, vou gravar essa última parte, então.